Essa foi uma viagem diferente desde o início. As últimas vezes que mergulhei na Laje de Santos, o caminho até lá era sempre o mesmo. Café para espantar o sono na estrada, o asfalto e as horas de estrada divididas com o Leandrinho. Entre conversas sérias, piadas e risadas, nós cruzávamos o trajeto dentro da famosa Kombi branca, aquele pequeno universo ambulante que já viu nascer muitas histórias de mergulho e passeios. Mas desta vez, o caminho foi um pouco mais silencioso. Desde a última viagem, muita coisa mudou. Uma das maiores transformações foi a nossa mudança, minha e da Ágata, para Olambra, no interior de São Paulo. Depois de quase 3 anos morando no litoral norte, decidimos que era hora de virar a página. A vida tem dessas ondas. Umas nos empurram para longe, outras nos trazem de volta para a superfície, espertos para o que importa. Foram meses de conversa, planilhas, critérios e listas. Pesamos o que realmente importava: segurança, qualidade de vida, tempo, IDH. E no fim, a bússola apontou para Olambra. Uma cidade pequena, bonita, limpa, onde as pessoas ainda conversam umas com as outras sem pressa e sem motivo aparente. Uma cidade que respira flores e vive do cultivo da terra. E há algo profundamente curioso nisso. Viver num lugar em que a economia gira em torno da vida e não do abate e exploração animal é uma energia diferente, quase palpável. Me parece que as pessoas que vivem cercadas de cores, plantas e perfumes acabam colorindo também o próprio jeito de existir. Essa é uma impressão muito clara conforme vamos percebendo as pessoas e como a cidade funciona. E foi daqui, desse novo ponto no mapa, que parti para a minha primeira viagem de mergulho, desta vez sozinho. Mudar tem dessas coisas. Você deixa alguns amigos, alguns hábitos e parte para o desconhecido. Mas é justamente o desconhecido que mantém o cérebro desperto e o coração vivo. Foram algumas horas de estrada até a Marina, em Santos, onde encontrei novamente o Leandrinho e, claro, a Kombi branca, ainda firme, estacionada como se nada tivesse mudado. O bom das amizades verdadeiras é que elas têm o dom de não envelhecer. Elas apenas hibernam. Quando se reencontram, é como se o tempo tivesse parado no último mergulho. E assim, enquanto ele organizava o café da manhã, com aquele cuidado quase ritualístico de quem entende o valor dos pequenos momentos, eu arrumava meu equipamento e revia mentalmente cada detalhe da operação e o que ainda precisava fazer para deixar tudo pronto. Fala, pode falar. 8 da noite, alguma coisa assim. Logo chegaram o Jax, o Alex, o Joel, o Paulo, e o café do Leandrinho virou o café de uma parte do grupo de amigos mergulhadores, temperado com risadas, histórias e o cheiro de ovos mexidos feitos na traseira da Kombi. Não demorou muito mais e com a gente estava a Tiene, a Mari, o João, enfim, a turma veio chegando. E essas são as coisas que ficam. Quando a vida se despedir das urgências e restar só o essencial, são esses momentos que irão voltar à memória. Os mergulhos, os cães que me acompanharam, os lugares por onde naveguei, algumas pessoas, e os cafés da manhã ao lado de amigos, diante do mar, antes de mais um mergulho na Laje de Santos. Não, tem o mala que vai sair. E aí, ó? E aí? São os melhores? Sempre. Você já tem mesmo, né? Já aprendi. Dá um oizinho aí, Joel, Alex. E aí? Beleza? Boa. Falou? Aê! Vamos que vamos. Vai. Logo que o barco se afasta da costa, percebe-se que estamos indo para outro mundo. A Laje de Santos não é apenas um ponto no mapa, é um afloramento rochoso que emerge no meio do oceano, no município de Santos, a cerca de 40 quilômetros da terra firme. Criado em 27 de setembro de 1993, por meio de decreto estadual, este parque marinho foi o primeiro do estado de São Paulo e protege aproximadamente 5.000 hectares de ecossistemas costeiros e subaquáticos. Ali,
Em meio à rocha granítica que se estende além da superfície, encontramos formações únicas, canais, paredões e correntes que trazem vida de ambos os trópicos e subtropicais. A água, em dias bons, pode oferecer visibilidade acima dos 30 metros, e o ambiente convoca visitantes ilustres como as raias-manta, tartarugas, baleias e cardumes que dançam em torno das rochas. A cada metro de descida é um pouco mais de compreensão da imensidão azul, da ciência que zela por esse lugar e daquilo que chamamos de casa debaixo d'água. Porque a laje não é só para explorar, ela é para proteger. Sua importância vai além da beleza e da aventura. É viver em sintonia com a vida que habita esse recanto marinho protegido. E enquanto nós preparamos os cilindros, reguladores e nos organizamos para deixar o mundo lá em cima se dissipar, sabemos que estávamos prestes a reencontrar algo que transcende o simples mergulho. Algo que prende a respiração e, ao mesmo tempo, a liberta. Algo que faz a Laje de Santos ser a Laje de Santos. E agora, eu convido você a participar de um briefing de mergulho com o João Escola. Ele e a esposa, a Dani, são os fundadores da Pé de Pato, operadora parceira que muito nos ajudou a organizar e executar esta atividade. E para nós é um orgulho especial ver o João e a Dani vestindo a camiseta que a Alvi fez especialmente para os mergulhadores que participaram desta operação. Depois Alcatrazes e por último a Ilha Vitória. Todas essas ilhas estão aí a 40 quilômetros aproximadamente da costa. E elas têm uma quantidade de vida, né, uma diversidade de espécies muito parecida. Então, com o objetivo de diversidade, foi criado o Parque Estadual Marinho, em 93. A criação do parque, além de proteger essa diversidade de espécies, ela também acaba dando possibilidade de conhecer melhor, né, a região, o ecossistema, fazer mais estudos e tudo mais num local que não tem tanta agressão, ok? A Laje de Santos, né, o Parque Estadual, não é só essa pedra, a gente tem essa pedra principal. Lá atrás a gente tem os calhaus, a 2 quilômetros aqui, que é uma outra parte emersa. E no entorno da laje a gente tem alguns parcéis. Parcéis são rochas que não chegam à superfície. Então vocês imaginem o seguinte, a gente navegou 42 quilômetros, o fundo é todo de areia. Todo o entorno da laje é areia. Não tem nenhuma formação. Quando você chega aqui na área do parque, você tem, além da pedra principal, todos esses parcéis. Então toda a vida acaba convergindo para essa área. Tá? O parque ele tem 5 quilômetros paralelo à costa, não dá para ver como 5 quilômetros paralelo à costa por 10 quilômetros. Tá? E uma área de amortecimento, um polígono, né, de 55.400 hectares. Então o parque tem área de proteção integral de 5.000 hectares e 55.000 de zona de amortecimento. Tá? O que é o setor Itaguaçu? O mergulho aqui não é nada diferente do que a gente tem que fazer em outros lugares, é respeitar o meio ambiente, não tocar, né, intencionalmente. Aqueles toques involuntários a gente monitora, né, e não sou eu o monitor do parque que vou monitorar cada dupla de mão, né, nas coisas, né, aquele negócio de ficar segurando e tal. Entretanto, se você tiver em uma situação de correnteza, aí não você deve, né, procurar segurar e puxar. Essa técnica pode fazer sim, desde que você esteja numa situação de risco, tá bom? Hoje a correnteza, pelo que eu estou vendo aqui, não tem, né? A gente está vendo que os barcos todos estão de pouco para lá, mas eu acredito que não tenha muita correnteza não. A gente vai ficar parado os 2 mergulhos nessa posição. Normalmente eu ponho o primeiro mergulho numa ponta da laje, o segundo na outra ponta da laje. A condição de água está diferente, então não vou chutar porque na terça-feira estava bem diferente, estava sendo visibilidade grande, mas mudou, né? A gente sabia que essa frente tem controle em andar. Que bom. Ele estava muito fria, mas também era uma condição de uma água totalmente diferente. Vou chutar que deve estar entre 20 e 19 e 20 graus. Então estava 16. Mas agora está.
E sendo assim, vem mergulhar com a gente na Laje de Santos.
Terminado o primeiro mergulho, nós nos agrupamos no cabo, fizemos a parada de segurança e depois navegamos tranquilamente até a popa do barco Pé de Pato que nos esperava. Alguns minutos depois, passado o intervalo de superfície, nós estávamos na água novamente. Me deu um tchau. Capitão Dani. Me ignorou. Selva. Calma aí, continua. Junta aí. Chega aí, Paulo. Tá? É só ele passando aqui. Aguinha gelada. Ó, a canequinha mais bonita do Brasil chegando. Oi! Olha lá. Também te amo. Jaque Nicholson. Eu também te amo. Oi!
O horário lento da tarde transformava o mar em um espelho enquanto o barco se afastava da laje de Santos. Aquele bloco rochoso e imenso se tornava a memória. A silhueta se entranhava no azul, desaparecendo aos poucos. Se você ainda não conhece a laje e tem ao menos a certificação avançada, vá. Vá porque é importante conhecer aquilo que nos pertence, aquilo do qual fazemos parte. Como disse Amir Klink, um homem precisa viajar, por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. E se você já conhece a laje, mergulha lá, vá de novo e de novo. Porque cada mergulho revela camadas diferentes daquele lugar. Nesta operação, ao lado da Pé de Pato, encontramos um encaixe perfeito. Dentro desse grupo que construímos, amigos de diferentes configurações, alguns de side mount, outros de back mount, houve cuidado, alinhamento e leveza. Mais de 12 pessoas, cada uma com seu estilo, cada uma com sua história, todas com o mesmo respeito pelo azul profundo. E isso foi possível graças ao cuidado da Dani, do João e da equipe da Pé de Pato. Se for para lá, vá com eles, você não vai se arrepender. E quando o barco se despede da laje, não é só o fim de mais uma imersão, é a confirmação de que o mar, como o espaço, é vasto e ainda aguarda mundos para quem estiver disposto a ver. Até a próxima. Não pode dar medo de passar até de carro, cara.